São Gregório de Nazianzo, Autobiografia. Capítulo 6. Os impostores. Havia outrora nesta cidade uma personagem, um fantasma egípcio, uma fúria, um cínico, um escravo público, uma espécie de monstro vermelho e preto. Tinha os cabelos frisados e volumosos que misturavam cores artificiais às naturais. Sem dúvida, a arte também tem o dom de criar. Os homens ocupam-se tanto quanto as mulheres no cuidar, no empoar de ouro seus cabelos. Por que nossos filósofos não pintam o rosto como os filósofos efeminados? Ora, e por qual motivo portariam em suas testas esta marca escandalosa, este símbolo tão expressivo da indecência e da corrupção dos costumes? Bem, a cabeleira de Máximo. Trata-se de Máximo o Cínico, que causou muitas desordens em Constantinopla. Era um cristão egípcio que se auto-intitulava filósofo cínico. Máximo, no entanto, primeiramente fez amizade a São Gregório e, depois, unindo-se ao patriarca Pedro II de Alexandria, tentou, de forma indecorosa, ser consagrado patriarca de Constantinopla, numa cerimônia clandestina, no meio da noite, que fora anulada pelo primeiro concílio de Constantinopla. No que diz respeito a Máximo, o Cínico, e a todas as desordens políticas causadas em Constantinopla, considerando que Máximo não foi nem é bispo e que os por ele ordenados não pertencem a categoria alguma do clero, fica declarado nulo o que por ele e com ele foi feito. Cânone 4. Nota de rodapé. Bem, a cabeleira de Máximo já anunciava, ainda que tentasse dissimular, que não se podia contá-lo entre os homens. Tais são os prodígios dos filósofos dos nossos dias. A natureza se dividiu para reunir os dois sexos. A mesma pessoa é mulher pelo penteado e filósofo pelo bastão. Esses ornamentos desprezíveis davam orgulho a Máximo, que acreditava poder ser impor aos poderosos e aos humildes, deixando cair sobre os ombros seus cachos flutuantes, que os cobriam e ocupando-se com muita atenção e arte no trançar dos seus cabelos. São Gregório, sempre alegórico nas suas expressões, assim como Homero, emprega aqui uma imagem que expressa bem a maneira como os efeminados arrumavam seus cabelos. Na Ilíada, Homero fala dos homens efeminados que mexiam suas madeixas, fazendo-as flutuar por cima dos ombros. Também Plutarco e Xenofonte falaram das madeixas flutuantes. Nota de rodapé. Toda a sua ciência estava em seus enfeites, e a fama nos instruiu das aventuras desonrosas da sua vida, as quais não levaremos em consideração. Aqueles que têm tempo a perder, disso se ocupem, pois sua história consta nos registros públicos dos magistrados. Máximo, nativo de Alexandria e intruso na sede patriarcal de Constantinopla, já havia sido condenado diversas vezes pela justiça, preso, banido e açoitado. Nota de rodapé. Ele conseguiu, enfim, estabelecer-se na sede desta cidade. Não se pode duvidar que ele seja inteligente e muito hábil. É preciso, pois, tanto habilidade quanto malícia para nos expulsar de um trono episcopal que não possuíamos. Nós que, aliás, não éramos sequer respeitados, nem tínhamos outra ocupação a não ser aquela de olhar pelo povo e instruí-lo. Mas a obra-prima de sua habilidade foi ter sozinho me enganado para executar o seu projeto. Tinha sobre mim a vantagem de todo bandido experiente a planejar um crime. Contra um homem a quem a trapaça e a fraude são coisas desconhecidas. Esse gênero de talento era estranho a mim, pois somente havia aprendido a colocar alguma sabedoria nos meus discursos e admirá-la nos dos outros, e a tocar profundamente o verdadeiro espírito dos livros santos. Escapa-me, a partir disso, uma reflexão que talvez seja arriscada. Seria desejável que existissem no universo
ou os trapaceiros, ou os de corações retos, Os homens prejudicar-se-iam menos entre eles se fossem todos igualmente mentirosos ou todos igualmente sinceros. Os bons são hoje as presas para os ímpios. Que mistura de composição das criaturas e que o Ser Supremo pôs de diferença entre elas. A qual sinal o homem honesto reconhecerá o pérfido que o trairá, que lhe preparar armadilhas, que o quer perder e que disfarça suas obscuras intenções por 1000 diferentes artifícios? Quem quer que seja levado ao crime passa a desconfiar dos outros. Ele os observa e se põe em guarda. Mas aquele que não o fez e sequer conhece o que não seja bom, não pode suspeitar daquilo que é mal. Dessa forma, a pura bondade é surpreendida pela malvadez. Desejais saber como a coisa termina? Olhai nesse novo Proteu egípcio. Na mitologia grega, Proteu era um deus que vivia no mar e tinha o poder de tomar diversas formas. Segundo Heródoto, foi originalmente um rei egípcio. Nota de rodapé. Olhai esse novo Proteu egípcio. Ele estava entre aqueles com cuja afeição e fidelidade eu mais contava. Mas, eia, nada me valeu então esse máximo. Viveu na minha casa, partilhou da minha comida e dos meus ensinamentos, ouviu os meus conselhos, o que não é surpreendente, pois inflamou-se contra os heréticos e falava de mim somente com admiração. No entanto, naquilo que era inerente à hierarquia eclesiástica, contraiu sentimentos invejosos, sentimentos que produzem o orgulho, esse primeiro pecado do homem. Uma inveja implacável. Esse vício cujas raízes são tão profundas e tão difíceis de arrancar. Passou a dominar esses lugares. Escolheu, então, 2 colaboradores para sua malícia, 2 homicidas, cuja ajuda fez dele germinar a víbora. Alusão a uma passagem do livro de Isaías 59. Chocam ovos de víbora. Nota de rodapé. O primeiro era um velho Belial, após ter sido um anjo de luz. O segundo, membro do meu clero, ainda mais bárbaro pelo espírito do que pelo corpo. De mim não havia recebido nenhuma afronta nem injustiça e, colocando na cátedra de honra e de glória, contra mim tinha concebido o ódio mais temível e furioso. Tomo-vos por testemunha, ó Cristo, ó juiz infalível, se é permitido, todavia, invocar a vós para semelhantes interesses. Derramarei lágrimas suficientes? O mais puro céu é obscurecido e as trevas nos vêm do Egito. Primeiro, foram-nos enviados dessa distinta terra de Israel espiões que não eram nem Calebe nem Josué, mas somente aquilo que havia de mais insolente em meio a jovens e velhos. Os Amons, Apamon, Aparcrós, essas divindades egípcias ou demônios sob a forma de cães e macacos, os miseráveis marinheiros, escravos vendidos a preços vis, e quem tivesse trazido em números ainda maior, todos esses deuses criados. Após esses vieram os chefes dessa falange, ou antes guardiões desse bando de animais. Nada mais direi, embora mal possa conter tudo o que teria a dizer. O vinho novo não age com mais força sobre os bêbados, nem o ar sobre um fole de ferreiro. Mas calar-me-ei em respeito àquele que os enviou, sua imprudência o torna menos culpado. Também perdoo aos outros, pois, de qualquer maneira, são dignos de perdão. Uma ignorância grosseira tapou-lhe os olhos para uma falsa empreitada, impulsionada pelos espíritos perversos. Um implacável ciúme os tinha armado contra mim. Eis um problema que não podia resolver e que proponho aos mais hábeis filósofos.
Como é que esse Pedro, esse guia dos pastores que primeiramente nos havia endereçado as mais honoráveis cartas, cheio de candura e que nos reconhecia como legítimos prelados dessa grande cidade, tinha de súbito mudado sua conduta? Tal conduta certamente necessita de explicação. Qual acontecimento viria à cena seguindo de más ações? O que segue parece ridículo. Um bebedor pretendia que o vinho lhe carregasse para cima de todas as coisas. Um outro achava que eram as mulheres. Um filósofo queria que fosse a sabedoria. Eu apostaria no ouro, pois este metal agita e manipula tudo. Não é surpreendente que os bens deste mundo sejam para nós mais atrativos do que os dons do Espírito Santo. E esse desavergonhado Máximo era preciso dinheiro. Ora, em qual via todos eles se encontravam? Capítulo 7. O caminho para o abismo. Um padre da ilha de Tassos, ilha grega situada no mar Egeu, próxima à Macedônia, nota de rodapé, havia chegado em Constantinopla a fim de comprar mármore da Preconésia, uma variedade de mármore branco, oriundo da ilha grega da Preconésia, que fora muito usado por todo o Império Romano. Nota de rodapé. Um padre da ilha de Tarsos havia chegado a Constantinopla a fim de comprar mármore da Preconésia para a sua igreja. Máximo, ajudado por alguns de seus amigos, encarregou-se de atender o infeliz. As pessoas desonestas se unem rapidamente. Seduziram-no pela lisonja, pelas esperanças, fizeram-se mestres de seu dinheiro, servindo-se dele para pagar os companheiros e partidários de que precisavam. Disso viram-se os efeitos. Aqueles que, no começo, me haviam dedicado tanto respeito e ternura, persuadidos agora de que um amigo pobre é um homem inútil, a mim desprezaram e desdenharam. No momento em que o ouro pesa na balança, quanto pior a causa, melhor. Era noite e eu estava doente, tais como lobos que, sem ser percebidos, lançam-se com fúria contra as ovelhas. Os amigos de Máximo, acompanhados de um bando mercenário desses marinheiros de Alexandria, que tão facilmente colocam a cidade inteira em fogo, pois acabam mobilizando para seus partidos os bons cidadãos, entraram furtivamente na igreja e começaram a ordenação de Máximo, sem que o povo e nem as autoridades fossem avisadas, sem que fosse possível nos prevenir de tamanha ousadia, pois ainda disseram que nada faziam sem ordem. Os prelados que se prontificaram a essa infame função tinham sido, com efeito, enviados pelo arcebispo Pedro de Alexandria, que, após ter estabelecido São Gregório na sede de Constantinopla, declarou-se, nesta ocasião, contra ele. Não se sabe se por causa de Máximo ou por algum outro motivo. Nota de rodapé. E desta forma que Alexandria honra os trabalhos e o mérito. Desejo a todos um juiz mais favorável. Fez-se dia. Os clérigos que viviam ao redor da igreja, quando souberam deste atentado, irritaram-se. A queixa se espalhou rapidamente de boca em boca. A indignação foi geral. Chegou às autoridades, aos estrangeiros e também aos heréticos. Todos viam com espanto como minhas penas eram tão mal recompensadas. E o que poderia dizer? Os egípcios tinham falhado em sua tentativa. Retiraram-se da igreja, embora indignados e confusos. Mas para que sua má vontade não restasse inútil, apressaram-se para conduzir a tragédia para o seu desenlace. Esses homens dignos de respeito e, sem dúvida, agradáveis a Deus, seguidos de alguns dos mais indignos dentre o povo, entraram em uma casa, cujo dono era um flautista, e lá cortaram os cabelos de Máximo para terminar a consagração do mais perverso dos pastores, sem que a isso fosse possível se opor, sem que fossem contrariados pela força ou pela autoridade. Nada impediria aquela imprudência. No instante,
caiu aquela bela cabeleira e os anéis que ocuparam por tanto tempo aquelas mãos que eram tão ágeis ao frisar das madeixas. A única coisa para a qual serviu toda a operação foi descobrir o mistério de que sua força, assim como a de Sansão, estava em seus cabelos. Até se poderia compará-lo a este juiz de Israel, que teve sua incômoda e flutuante cabeleira sacrificada aos inimigos por sua pérfida esposa. Escolheu-se, então, esse pastor entre os lobos. O texto diz entre os cachorros, mas achamos melhor substituir por lobos para dar melhor sentido ao texto, além de ser uma imagem que se encontra nos evangelhos. Nota de rodapé. Esse pastor entre os lobos, mas, a considerar o pastor que era, seria de admirar se demorasse muito a também se tornar um lobo. Ó vergonha! Ó desonra! Via-se sem cabelos e sem rebanho, e por assim dizer, nutria-se apenas de baixas inclinações. É dito no texto que Máximo, não tendo mais rebanho a devorar, encontrava-se reduzido a roer os ossos deixados para os cães nos açougues. Porém, esta imagem é insustentável em francês. Nota de rodapé. Infeliz, tomarás qual partido? Deixarás crescer novamente os cabelos? Suportarás a privação que te faz motivo de chacotas? O que seja, é vergonhoso. E confesso não ver outra saída além da corda. Mas que uso farás dos teus cabelos? Irás com ele ao teatro ou entre as jovens virgens, semelhante às filhas dos corintos, com as quais vivestes apenas para ser seu guia espiritual e lhes exercer mais alta piedade? Depois disso, é preciso dizer, merece ser chamado de cão celeste. Portanto, a cidade fora tão atingida por esse acontecimento escandaloso que alcançou toda a ordem de cidadãos. De toda parte propagavam-se discursos contra Máximo, com acusações repudiando sua conduta e seus costumes. Ninguém o poupava. Cada um tornava público o que sabia para formar a história completa de um verdadeiro pérfido. Assim como no corpo humano as graves doenças despertam outras enfermidades que ainda não se manifestavam, a última ação de Máximo fazia conhecer todas as outras de sua vida pregressa. Mas não pretendo me ocupar com todas, já não me importam mais. De qualquer mal que ele me tenha feito por nossa antiga ligação, devo calar-me. Pois me diriam, não há muito tu o tivesses por amigo e eles fizesses grandes elogios? E a eles fizesses grandes elogios? Isto é o que dirão todos aqueles que testemunharam e agora reprovam minha complacência com um homem indigno de minha estima e de meus elogios. Minha ignorância era, de fato, imperdoável. Fui seduzido como Adão por uma fruta amarga, boa apenas na aparência. Deixei-me levar por seus discursos e aos testemunhos de sua fé que pintavam à minha vista. Nada mais fazia do que enganar aqueles que nunca enganaram a ninguém. O exterior da piedade, quer ela seja falsa, quer verdadeira, toma posse do seu coração. É um vício de probidade, persuade-se facilmente com aquilo que se deseja. Que poderia fazer? Dizei-me, homens sábios, o que vós mesmos fariam? A igreja estava num estado dos mais deploráveis. Dificilmente nela poderia me recolher. Seus ministros não têm poder nem crédito na adversidade. E nessas circunstâncias era-me muito importante dar ao meu rebanho um guardião, qualquer que fosse, que adorasse a Cristo e não aos falsos deuses. Em Máximo, via um grande mérito. Acreditava que ele havia sido exilado por ter mantido a fé, embora o tivesse banido por crimes escandalosos. Haviam-no açoitado como um malfeitor, mas eu o via como um vitorioso confessor. E se isso é uma falta, muitas vezes cometi semelhantes. Perdoai-me, ó vós que me julgais. Perdoai a minha ingenuidade. Tratava-se de um homem muito perverso, bem sei. Mas eu o havia tomado como homem de bem, estimando-o como tal, e eu estava errado. Mas eu me revolto.
Eis essa língua descuidada, essa língua indiscreta, que a cortem sem piedade. Isso foi feito? Seja como for, ela ficará por muito tempo em silêncio e é preciso puni-la por todas as tolices que delas partiram sobre o assunto. É preciso que ela aprenda que nem todo mundo aplaude os seus discursos. Mas por quê? Digo em poucas palavras: a maldade raciocina mal. É um verso emprestado de Teógenes de Megara, antigo poeta grego. Nota de rodapé. Digo em poucas palavras: a maldade raciocina mal. Aquele que não pode se tornar melhor por generosidade, por qual outro meio se tornaria? Fez mal a si mesmo, ao invés de honrá-lo. Qual era o seu caráter? Detestável como os seus costumes. Se esta imputação é verdadeira, não procuremos mais nada. Mas se não for, não se dê nenhuma fé às primeiras acusações. Que achais? Ele foi caçado justamente e com o brilho de Constantinopla. A nós, dois versos gregos, um jogo de palavras mais fáceis de reproduzir em latim do que em francês. Virtupis turpites expulso est, aut si locedum verius, malos bene est. Um homem torpemente expulso, ou, falando sinceramente, exímio na maldade. Nota de rodapé. Teodósio, vencedor dos bárbaros, estava em Tessalônica, que lhe serviu de defesa contra eles. Quem imaginou então o insolente Máximo? Sempre acompanhado de sua corja de egípcios, falo daqueles que o tinham vergonhosamente ordenado. Foi ao acampamento na esperança de obter uma ordem do imperador que lhe assegurasse a posse da sede patriarcal. O soberbo o rejeitou com indignação e terríveis ameaças. O soberano o rejeitou com indignação e terríveis ameaças. A calúnia ainda não nos tinha levado ao tribunal. Tapamos os ouvidos à impostura. Ele volta então seus esforços para o lado de Alexandria, que desta vez tem êxito. Ataca Pedro, esse prelado dúbio e frágil, que se contradiz frequentemente em tudo que escreve. Máximo, com seu bando mercenário, apavorou o velho hesitante, pressionando-o para mantê-lo na cátedra de Constantinopla, com a ameaça de que, caso não fosse atendido, iria tomar para si a de Alexandria. Temendo com razão não reacender a faísca de chamas antigas, endossou a trapaça. Capítulo 8. Entre orações e súplicas. Agora tudo parece calmo, mas temo que seja apenas uma nuvem espessa e obscura que, empurrada por ventos agitados, rebente no fim, desabando um dilúvio de granizos sobre aqueles que já não mais a esperavam. O prognóstico de São Gregório não foi de todo errado. Máximo se aproveitou de um concílio ocorrido na Itália, em Milão, no ano de 381, para reclamar contra o que chamou de deposição ilegítima. Sua trapaça enganou por algum momento. No entanto, não foi dado prosseguimento ao caso. Nota de rodapé. Um espírito perverso jamais é tranquilo. Nada o impede, nada o contém. Tais são os filósofos de nossos dias. São cães que ladram. Enfim, merece mesmo o nome de cínicos. Antístenes fundou a escola cínica no ginásio de Ginosarjas, de onde talvez a escola tenha tomado o nome pelo qual ficou conhecida. Há quem afirme que cínico em grego, kynismos, tem raiz na palavra cachorro, uma alusão ao tipo de vida pregada pelos cínicos. Nota de rodapé. Mas que com eles não se compare Diógenes, tampouco Antísteno de Crates, não se aproximam. Platão só é digno de despeito e o Pórtico não é nada. Diógenes de Sinope, o principal expoente da escola cínica, discípulo de Antístenes, levou às últimas consequências as ideias do mestre,
passando a viver sem buscar um objetivo para a vida e repudiando as necessidades. Abrigou-se em um barril, abandonado na rua, que passou a ser sua residência. De forma irônica, em pleno dia, saía pelas ruas com uma lamparina a procurar o homem que vivesse segundo sua mais autêntica essência e não apenas segundo exterioridades e ilusões. Nota de rodapé. Ó Sócrates, já não detens o primeiro lugar entre os sábios. Pronunciarei um oráculo ainda mais acertado do que aquele de Delfos. Máximo prevalece sobre todos os homens em sabedoria. Enfim, estou muito acostumado aos reveres que podemos ter. Deles provei por todo o tempo, e ainda os povos todos os dias. Todos os dias. Sofri grandes perigos sobre a terra e sobre o mar. O terror que eles me inspiraram continua me sendo favorável, pois me faz aprender e elevar a minha alma para o céu, ao mesmo tempo em que me afasta das vaidades terrestres. No entanto, não poderia sofrer o insulto que me faziam com ordenação desse indigno pastor, e aproveito esta ocasião. Os meus amigos, para assumir o lugar de guardas, observavam as passagens, as saídas e os desvios. Os heréticos conservavam as esperanças. Sabiam que o cisma é o destruidor da fé. Testemunha desta desordem e não podendo suportá-la, tomei uma decisão que marcava, não devo dissimular, mas a simplicidade do que a prudência. Eu mudei, como dizem, a rota da minha embarcação, mas sem nenhum destino específico. E ninguém teria imaginado, porém, que uma palavra de adeus, arrancada dos meus mais nobres sentimentos paternos, traiu-me. Conservai, clamei em um discurso, a pura doutrina da Trindade. Esta doutrina que um pai generoso ensinou aos filhos, dos quais ele sempre terá saudades. Ó meus queridos filhos, lembrai-vos dos meus trabalhos. Mal havia proferido essas palavras e um homem na multidão gritou. O povo pôs-se de pé e a eles juntou seus gritos. Um enxame de abelhas, surpreendido pela fumaça, deixaria sua colmeia com menos furor. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, nobres, plebeus, magistrados, velhos oficiais de guerra, todos mostraram com a mesma vivacidade o amor pelo seu pastor e seu ódio por seus inimigos. Eu não tinha a intenção de ceder, nem de manter um lugar que me tinha sido dado pontualmente, após ter deixado aquele onde havia sido promovido segundo todas as regras. Então, tentou-se um outro meio de me vencer. Empregaram-se as orações, as súplicas. Pediram-me novamente para ficar, para socorrê-los e não abandonar aquele rebanho aos lobos. Como poderia reter as lágrimas? Ó minha querida Anastácia, o mais precioso dos templos, tu que revigorastes a fé abatida, Arca de Noé, que tem sozinha evitado o dilúvio, onde o mundo inteiro pereceu, e que tem em teu seio um mundo novo, um mundo ortodoxo. Quantas pessoas acolhestes nos teus muros. Mas tratava-se de decidir quem iria ganhar, eu ou o povo. Estava no meio dessas pessoas, em silêncio e bastante perturbado, sem poder abafar tantas vozes confusas, nem prometer aquilo que me pediam. Eu não devia me render, mas, ao mesmo tempo, temia recusar. Comecei a suar. As mulheres, sobretudo as mães apavoradas, começaram a gritar e, em seguida, as crianças choravam. O dia estava chegando ao fim, mas todos juravam que não sairiam do templo enquanto eu não consentisse com o que eles me pediam. Então escutei uma voz que se elevava, chegando a dizer claramente palavras que eu teria preferido não entender. Ó meu pai, banirás contigo a Trindade? Esta afirmação me fez tremer a ponto de temer as seguintes.
Não lhe fiz nenhum juramento, afinal, ouso me glorificar um pouco no Senhor. Por isso, não juro desde o meu batismo. Mas prometi a eles, e me conheciam bem para acreditar na minha palavra, que ficaria em Constantinopla até a chegada de alguns bispos. De fato, eles os esperavam, e eu tinha esperança de que seria o momento de me tornar livre. Eles partiram, e tanto a mim quanto a eles ficou a impressão de que ambos venceram. De um lado, estavam felizes por me terem mantido no meio deles. De outro, eu esperava não ficar ali por muito tempo. Capítulo 9. Contra os hereges. E assim estavam as coisas, quando a palavra divina recebeu uma nova luz. A fé retoma sua força, como uma tropa abalada cujas fileiras são habilmente restauradas por um general, ou como um baluarte cujas brechas são fechadas rapidamente. Aqueles que me estavam ligados, tão somente pelos ensinamentos, testemunhas oculares de tudo aquilo que havia sofrido, uniram-se a mim pelos sentimentos das mais viva ternura. Era uma homenagem que rendiam à Santíssima Trindade, que há muito estava exilada desta grande cidade. Diria que prestes a ser extinta, mas retornava como estrangeira, embora ali fosse sua terra natal. Este retorno, após tantas vicissitudes, era uma espécie de ressurreição que confirmava aqueles que se dá com os mortos. Alguns foram talvez atraídos pelos meus discursos, outros consideravam-me um corajoso combatente. Muitos acreditavam ver-me em mim suas próprias obras. Ó vós que as ignorais, aprendei com aqueles que as conhecem. E aquele que nelas são instruídos, deveis informar aqueles que delas nunca ouviram falar. Se o conhecimento delas não chegou aos países que se encontram além do Império Romano, que esta aventura seja contada a todos para que as gerações vindouras conheçam um dos mais notáveis eventos que produziu a inconstância das coisas humanas, que juntou ao bem uma grande quantidade de mal. Ainda não falo dos partidários da verdadeira fé, dessas crianças que se compadecem da minha dor e das minhas lágrimas. Nenhum pastor ortodoxo havia se apresentado a eles, que vieram até mim em grande número nas suas necessidades, como que sedentos correndo até um filete d'água, ou como, no meio das trevas, avançando ansioso em direção a um breve brilho que se fez perceber. Mas o que não se podia dizer daqueles que, sem ainda serem verdadeiros fiéis, estavam igualmente encantados com os meus discursos? São muitos os caminhos que nos desviam da salvação para nos conduzir diretamente aos abismos eternos. De lá, o corruptor do mundo vem até nós para desfigurar a imagem da divindade, para se insinuar entre os homens e espalhar sobre a terra a confusão dos espíritos, como Deus outrora espalhou a confusão das línguas. Daí a abundância de opiniões ou doenças filosóficas. Daí os insensatos que não conhecem outro Deus senão o acaso, e que a eles atribuem a criação e a manutenção de tudo. Ou aqueles outros que introduzem uma infinidade de deuses, prostrando-se diante daquilo que eles próprios criaram. E também aqueles que, não querendo que a providência se misture às coisas desse mundo, tornaram-se dependentes do movimento e das revoluções dos astros. Enfim, este povo, outra hora escolhido de Deus, que tem crucificado os filhos para honrar o Pai. Nesta multidão de homens cegos pelo erro, uns fazem consistir sua piedade na observância de poucos preceitos, outros negam os anjos, os espíritos e a ressurreição. Os primeiros rejeitam as profecias, reverenciando o Cristo apenas nas sombras da lei. Os segundos, sucessores de Simão o Mago, têm suas pretendidas naturezas eternas. Heresia dos valentinianos, uma das inumeráveis correntes gnósticas que acreditavam em conhecimento secreto que só poderiam ser acessados através das sociedades iniciáticas. Apesar do próprio Cristo ter garantido que não ensinou nada às escondidas, João 18:20,
Os heréticos gnósticos pretendiam-se seres iluminados, os escolhidos por Deus para propagar ensinamentos ocultos àqueles que passassem por seus rituais esotéricos. Nota de rodapé. A profundidade e o silêncio, de onde surgem os éons, pares de machos e fêmeas. Os descendentes dessa seita buscam a divindade no arranjo das letras, juntando a esses ímpios os inventores de dois diferentes deuses, um bom, que é o autor do Velho Testamento, e outro mau, autor do Novo. Admitem também três naturezas imóveis, uma espiritual, outra terrestre e uma terceira que participa das outras duas. Os marcianos, como ramo da heresia de Valentim, foi uma época onde a filosofia era usada também para tentar justificar as mais bizarras maluquices. Marcos fundou uma nova teoria a partir das ideias de Valentim, inserindo princípios da Cabala a um estranho esoterismo de letras e números. Valentim havia suposto um grande número de espíritos ou gênios que chamou de éons, aos quais atribuía a formação e a organização do mundo. Alguns desses éons eram machos e outros fêmeas, criados e organizados numa hierarquia que tinha um Deus bom no topo e a sabedoria no último lugar da escala divina. No meio dessa mixórdia havia um Deus físico, demiurgo, criador do mundo físico e ignorante do mundo espiritual. Marcos, dando uma nova interpretação, acreditava que o princípio primeiro não era nem macho nem fêmea, julgando que se havia produzido os éons pela virtude natural das palavras que foram pronunciadas. Como a Bíblia inicia-se com a frase "no princípio", Marcos concluiu que tal palavra era o princípio primeiro das coisas e com as 24 letras do alfabeto grego era também os símbolos dos números. Edificou-se seu sistema sobre a combinação das letras de cada palavra e os números correspondentes a seus éons. Justificou toda essa maluquice nas próprias palavras do Cristo: sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. De certo, tanto Valentim quanto Marcos perderam o juízo misturando, de uma forma bastante grosseira, platonismo, pitagorismo, judaísmo e cristianismo. Detalhes dessas heresias e suas refutações correspondentes são encontradas nas obras Adversos Haereses de Santo Irineu de Lyon. Nota de rodapé. São os adoradores de Manes, fundador do maniqueísmo, século III, um sincretismo de doutrinas judaico-cristãs e indo-iranianas. Nota de rodapé. São adoradores de Manes que atribuem às trevas um princípio criador. Os montanistas, cujo culto é injurioso ao Espírito Santo. Os novatianos, repletos de um orgulho tolo. Enfim, os inimigos da Santíssima Trindade em geral e das três pessoas em particular. Desses erros, como de uma só Hidra de Lerna era, na mitologia grega, um dragão com 9 cabeças de serpente. Habitava o pântano do lago de Lerna, na Argólida, a leste do Peloponeso. Possuía um venenoso hálito e suas cabeças podiam se regenerar se cortadas. Este monstro mitológico foi derrotado de uma forma bastante peculiar por Hércules. Deixo ao leitor a tarefa de descobrir como ele conseguiu tal empresa. Nota de rodapé. Desses erros, como de uma só hidra, saltaram todas as cabeças da impiedade. Um pretendia que o Espírito Santo fosse uma criatura, outro o confundia com um filho. Alguns dizem ser Deus contemporâneo de César. Há os que tomam o Cristo por uma figura fantástica, e os que querem que aquele que veio sobre a terra seja um segundo filho. Há ainda os que afirmam que o Cristo era uma substância imperfeita e sem entendimento humano.
Em poucas palavras, tais foram as causas de nossas divisões e as fontes de tantas seitas. Eram nada mais do que homens absolutamente inflexíveis, capazes de tapar os ouvidos para os meus discursos. A força de minhas razões, de fato, cativava um grande número, mas o resto se rendia apenas à maneira pela qual eu me expressava. Não se percebia nem sentimentos de raiva, nem expressões injuriosas. Falava apenas para me tornar útil, revelando a bondade sem ofender a ninguém. O momento favorável das circunstâncias não me inspirava, como a tantos outros, nem confiança nem orgulho. Eia, o que tem de comum o ministério evangélico com o poder das pessoas importantes? Eu não cobria minha ignorância sob o escudo da audácia e da presunção, pois não é dessa forma que se faz triunfar a palavra de Deus. Tal seria, a exemplo de uma viúlula, derramar nas águas uma tinta preta para escapar da obscuridade. Empreguei a eloquência com modéstia e clareza, como deve ser feito por um ministro do Deus homem, ele mesmo tão doce e compassivo. Isto é o que me dava tanta vantagem, o que tornava a minha vitória ainda mais gloriosa, já que fazia da conquista o socorro poderoso de Deus. Esta era a regra que seguia. Eu tinha ainda uma outra regra nas minhas instruções, o qual me parecia sábia e necessária. Recomendava singularmente àqueles que me ouviam para não achar que a piedade consista em falar sobre religião de forma indiscriminada. Ensinava-os que não se devia discuti-la nem nos teatros, nem em lugares públicos e ainda menos nos banquetes. Um assunto tão sério estava proibido a bocas corrompidas pelas palavras libertinas, pelas canções obscenas e risos indecentes. Da mesma forma, jamais deveria ser ouvido por orelhas profanas ou infiéis, pois não se deveriam prostituir as verdades sublimes em disputas fúteis. Afinal, são incompreensíveis aqueles de quem mal se pode esperar alguma sinceridade. Tentei persuadi-los de que, ao contrário, deveriam se empenhar em seguir rigorosamente os mandamentos, praticar a caridade para com os pobres, exercer a hospitalidade, cuidar dos doentes, cantar assiduamente os salmos, orar, gemer, chorar, ajoelhar perante as coisas santas, jejuar, domar os sentimentos, a raiva e a alegria, regrar as palavras e submeter a carne ao império do Espírito. Temos inúmeras vias para a salvação. Todas conduzem à glória de Deus. Segui-as. Não vos limites somente àquelas da ciência, pois a fé sozinha é suficiente se tiver as qualidades que deve ter. É pela fé que Deus salva a maior parte dos homens. Se a fé fosse feita apenas para os filósofos e para os sábios, a nós nada seria mais inútil. Se, porém, gostais tanto de falar, se sois cheios de zelo, e vos parece cruel guardar silêncio, pois bem, falai. É uma falha humana que se pode perdoar, mas que não seja continuamente nem sobre todo tipo de assunto, tampouco diante de qualquer tipo de pessoa e nem em qualquer lugar. Conheceis antes as circunstâncias, a necessidade, o lugar e o momento propício. Cada coisa a seu tempo, cada coisa à sua maneira. Isto é sábio pensamento. A Mícia e a Frígia são países diferentes. Meus discursos não se assemelham aos discursos profanos, que são obras de exibicionismo e ostentação. Diria que eles são compostos para a assembleia de crianças onde se tratam apenas de ficções e de quimeras. Pouco importa, dessa ocasião, que se atinja ou não o objetivo. Afinal, o que se pode compreender daquilo que se esconde por detrás das sombras? A nós, cujo único objeto é a verdade, o sucesso de nossas instruções não é indiferente. O caminho onde marchamos está entre dois precipícios, onde, caindo-se, será para ser precipitado nos abismos do inferno. É preciso tomar muita precaução nos discursos destinados a instruir. É preciso a mesma intenção para o bem do orador que o pronuncia e também daqueles que o escutam. Às vezes, um desvio, temor nos dever
Às vezes, um devido temor nos deve impedir igualmente de falar e de ouvir. Temos mais a temer da língua do que da orelha, mas ainda é mais seguro fugir do que ouvir. É necessário envenenar um espírito já doente, ou entregar a si mesmo para a mordida de um cão raivoso? Para nós, instruídos nessa vias pelos santos livros santos, aos quais temos consagrado nossos estudos, antes que nosso espírito fosse inteiramente formado, conduzimos em seguida pelo menos princípios. Nossos cidadãos estrangeiros, trabalhando nos campos mais férteis, embora não se consiga fazer toda a colheita. Aqui, dificilmente, a terra é purgada dos espinhos que a infestam. Lá, vou apenas aplainá-la. Mas, mais adiante, foi semeada apenas recentemente. Noutros lugares, o germe da planta ainda é sensível. Há ainda onde se cultiva em canteiros. Nesses campos, as espigas do trigo se fortificam e amadurecem. Naqueles ainda é preciso separar o grão da impureza. Há onde os grãos são malhados na eira e onde ficam armazenados. Deixam-se acumular alhures, conservam-se in natura dos celeiros. Enfim, vemos o trigo se converter em pão, que é o objeto principal da safra. Este pão que, no entanto, não alimenta o cultivador que trabalhou de forma árdua para produzi-lo, mas o homem ocioso que jamais regou os campos com o suor do seu rosto. Queria terminar aqui este discurso, para não acrescentar mais nada que fosse indigno, mas a situação atual não me permite. Felizmente, nem tudo está perdido, pois algumas coisas mudam a nosso favor. Não saberia dizer como nem em quais circunstâncias, tampouco quais pessoas devam ser exaltadas. Estava nessa situação quando o imperador, de súbito, chegou de sua expedição contra os bárbaros. Havia triunfado pela força e pela audácia. O príncipe não era de todo mal intencionado na fé, ligado firmemente ao culto da Trindade Santíssima. E este dogma fundamental é tão caro aos verdadeiros cristãos. Ele tinha governado bem, de uma forma simples e dócil, mas não tinha ardor no espírito para colocar o presente aos pés do passado, nem para curar, com remédios próprios para o tempo, as feridas abertas em outros tempos. Ou, se tinha esse ardor, talvez não tivesse muita confiança e coragem. Sabe melhor do que eu. Talvez ainda fosse apenas o efeito da sua prudência, pois de fato ele não precisava agir pela força, mas pela persuasão. Seja pela honra de nosso ministério, seja pelos interesses daqueles que queríamos fazer retornar a Deus. Na linha de sucessão após o imperador Constantino, os arianos ganharam força contra os cristãos até a chegada de Juliano, que ficou conhecido como o apóstata, pois havia sido aluno de São Basílio e também de São Gregório. Porém, iniciado numa seita agnóstica, acabou renunciando à sua educação cristã e esforçou-se para descristianizar o império e o restaurar aos deuses pagãos. Tal iniciativa trouxe muita confusão, mas curiosamente auxiliou no combate à heresia ariana. Com a sua morte, numa batalha contra os persas em 363, após uma breve sucessão de seu general Joviano, morto logo em seguida, o império fora novamente dividido por outro de seus generais, Valentiniano, que fez do irmão Valente o imperador do Oriente. Valentiniano morreu em 375 e foi sucedido pelos filhos Graciano e Valentiniano II, que dividiram entre si o Império do Ocidente. Em 378, morre Valente, que inclinava-se ao arianismo, e a indicação do novo imperador ficou a cargo de Graciano, que era protetor dos cristãos. Este indicou um velho e hábil soldado chamado Teodósio, que já havia vencido e negociado a paz com os godos, e decidiu convocar um concílio em Constantinopla para resolver a questão ariana. Pela primeira vez, os imperadores romanos defendiam o cristianismo e se opunham ao arianismo. Mais tarde, Teodósio reunificou o império e estabeleceu o cristianismo como a religião do Estado.
Nota de rodapé. Logo cessou-se aquilo que se havia feito apenas pela força, e como um arco esticado por mãos vigorosas, uma água confinada em tubos estreitos, desarma-se o arco. A água é liberada e retoma o seu curso. O que se faz de boa vontade reforça-se e permanece. Nela nos ligamos pelos laços indissolúveis da atração. Acredito que o imperador, não querendo inocular o medo, preferiu as vias de uma suave persuasão do que impor a autoridade. O prazer que ele teve em nos reencontrar tornou o nosso ainda mais vivo. Devo relatar a distinta recepção pela qual me honrou? Teria muito a me envergonhar caso, na minha idade e no meu estado, me glorificasse com vãs honrarias. Eu que devo procurar a glória e a honra apenas no Senhor meu Deus. No entanto, o próprio imperador me disse: Deus vos dá esse templo pelas minhas mãos, como recompensa devida a vosso trabalho. Palavras inacreditáveis, caso os acontecimentos não as provassem. Os arianos estavam tão poderosos, tão animados nessa parte do império, que poderiam acreditar que não retrocederiam nas suas pretensões, quaisquer que pudessem ser as seguintes, e sempre esperavam sair vitoriosos. Na versão de Pombigna, coloca-se na narrativa aquilo que o autor colocou na boca do imperador. Deus se serviu de mim para vos conceder esta igreja. Dificilmente acreditareis se vós mesmos não testemunhasseis. A cidade está debaixo de uma grande emoção e pede com muito ardor para que não seja abandonada à própria sorte. Parece que está disposta a me obrigar pela violência, mas saber que também não é preciso me fazer algo boníssimo para me fazer consentir. Nota de rodapé. Tinha como último recurso, caso viesse a ser derrotados, voltar contra mim as mais extremas violências, esperando se desfazer impiedosamente de um velho fraco e indefeso. Ao ouvir as palavras do imperador, fui sendo tomado por um sentimento de alegria misturado com o medo. Ó meu Salvador, chorava. Vós que chamais ao sofrimento aqueles por quem tendes sofrido, outra hora recompensastes o meu trabalho, dignais ser hoje o consolador das minhas penas. Capítulo 10. Divina Providência. Havia chegado a hora. Uma numerosa tropa de soldados armados ocupou a igreja. Igreja de Santa Sofia, a grande catedral de Constantinopla que, de forma violenta, havia sido usurpada pelos arianos na época de Constâncio. Uma inumerável e colérica multidão de arianos se opunha à ocupação, suplicantes ao imperador. Levantavam-se furiosos contra mim. As ruas, as praças, as casas estavam lotadas. Viam-se nas janelas os homens, as mulheres, as crianças, os velhos. Não se entendiam senão gritos, soluços e gemidos. Todos os rostos portavam marcas de uma vida de dor. Era uma imagem terrível de uma cidade tomada de assalto. E a mim, não o bastante, que tinha o corpo abatido pelas enfermidades e mal conseguia respirar, parecia-me restar nada mais do que um breve sopro de vida. Ainda assim, marchava entre o imperador e os soldados como um general confiante e corajoso, olhando para o alto dos céus que me faziam sentir a mais agradável esperança. Encontrava-me no templo quase sem me estar apercebendo. Não posso omitir aqui um fato singular, digno de atenção às pessoas piedosas que reconhecem a providência em todas as coisas, e ainda mais nos grandes acontecimentos. Não posso rejeitar o testemunho do extraordinário e do maravilhoso. Mas qual é esta coisa extraordinária? Que meus versos façam passar a memória de toda a posteridade. Em plena luz do dia, uma nuvem espessa obscureceu o sol, e toda a cidade de Constantinopla foi coberta pelas trevas. Esta obscuridade só não cobriu o que estava acontecendo.
Não havia nada que as assembleias públicas mais gostassem do que um dia tranquilo e sereno. Nossos inimigos enchiam-se de alegria, pois acreditavam que o céu se declarava contra nós. E eu mesmo confesso que estava intimamente perturbado. Porém, com dificuldade fomos, eu e o imperador, adentrando ao santuário. Mal havíamos mal havíamos começado a cantar os hinos de louvor com as mãos levantadas, e a nuvem foi se abrindo e se dispersando, ao ponto das abóbodas da igreja, sombrias e lúgubres, serem iluminadas pelos raios mais brilhantes do sol. O majestoso templo iluminou-se e feixes de luz traçaram o arco da aliança, quando a majestade do Senhor o preencheu e o cercou com seu esplendor. Este espetáculo trouxe calma e serenidade aos espíritos. Então, encorajados por esse prodígio e declarado o seu desejo por uma aclamação geral, todos me pediram para ser seu bispo, como se só faltasse isso para a felicidade geral. Acrescentaram ainda que o imperador não podia fazer nada mais agradável a eles, e que não havia nenhum cidadão que, ao me ver elevado ao trono patriarcal, não acreditasse estar sendo plenamente honrado. De forma unânime, entusiasmava-se o povo, e as mulheres exprimiam-se com gritos tumultuosos que não convinham à modéstia feminina. Esta desordem ruidosa assemelhava-se a estampidos de trovões repetidos pelo eco. Então eu rezei, ou orei, pois me faltava voz e força. Estava tomado pelo temor. Pedi a um dos meus colegas para se levantar e por ele falei algumas poucas palavras. Contentai-vos, retende vosso clamor. Neste momento é preciso apenas render graças ao Senhor. Deixemos para outra hora aquilo que agora nos parece importante. O povo aplaudiu com entusiasmo. A modéstia sempre agrada. O imperador se retirou dedicando-me elogios e a assembleia se desfez. Devo concluir esta narrativa? Pois ela contém apenas coisas muito elogiosas a mim. E me envergonho dos elogios, mesmo quando quem me dedica é uma boa estrangeira. É uma boca estrangeira. É a minha natureza, mas devemos continuar. Farei novos esforços para ser ainda mais modesto. Logo que me viram tomando posse do templo, as primeiras exaltações dos intrigantes foram moderadas, mas arfando suspiros profundos. Era como os gigantes precipitados pelos raios do monte Etna. Na mitologia grega, trata-se de Escelado, um dos titãs que se revoltaram contra Zeus. Foi vencido e enterrado vivo no vulcão Etna. Era como o gigante precipitado pelo raio do monte Etna, que do fundo do abismo vomitava torrentes de chamas e turbilhões de fumaça. O que devia fazer nessa ocasião? Dizei-me, em nome de Deus, ensinai-me, ó vós, homens severos, mais imprudentes do que as crianças, que tratais a doçura da fraqueza e a cólera inflexível com louvável firmeza. Seria preciso caçar, banir os culpados, persegui-los com ferro e fogo, aproveitar as circunstâncias, abusar do favor e da autoridade, preferir, enfim, os venenos mortais aos remédios salutares? Encontramos duas vantagens nessa decisão mais comedida. Uma foi tornar nossos adversários mais moderados, permitindo que fôssemos também moderados em relação a eles. A outra, de conciliar-nos, alcançando o bem público e a glória. Tal conduta me pareceu razoável e a tenho sempre observado, e assim, mais do que nunca, devia seguir. Queria antes de tudo mostrar por ela que atribuía a esse triunfo mais ao poder divino do que às felizes circunstâncias. Guiado pelo conselho interior e desinteressado de minha razão, precisava de outra opinião? Quais outras me poderiam ser úteis? Meus colegas faziam um cortejo servil aos importantes, particularmente aos intendentes da Câmara, oficiais relapsos, efeminados, que só se põem ativos para engrossar seus lucros ilícitos.
Por quais artifícios não procuravam se insinuar nos palácios? Preenchiam as galerias esses falsos acusadores, intrigantes, hipócritas, que simulavam uma alta piedade, desmascarada imediatamente por suas ações. Considerei, então, valer mais viver na solidão e fazer-se desejar do que expor-se ao ódio. Raramente me apresentava para atrair mais consideração. Ocupei-me somente em agradar a Deus, deixando aos outros a honra de se oferecer às portas dos figurões. Depois via muito que, não podendo dissimular as injustiças que me haviam feito, temiam as consequências. Outros, provando da minha caridade, ficavam ainda à espera de mais. Tranquilizei os primeiros e servi aos outros tanto quanto dependiam de mim. De tudo aquilo que chegou até mim, reportarei apenas o que poderá servir de exemplo. Estava retido em casa por uma incomodidade que as fadigas do dia me haviam causado, embora espalhava-se que era apenas um fingimento. Contudo, algumas pessoas entraram bruscamente no meu quarto. Entre elas, um jovem pálido com os cabelos longos, cuja aparência anunciava uma aflição extrema. Assustado com o que via, ajeitei-me na cama para me levantar. Após terem rendido graças a Deus e ao imperador por lhe terem dado um dia tão feliz, honraram-me com alguns elogios e se retiraram. Mas o jovem ficou e, sem dizer uma só palavra, tão logo se atirou aos meus pés tomado de terror. Perguntei-lhe quem era, de onde vinha e o que queria. Porém, ao invés de responder, passou a chorar desesperadamente. Este triste espetáculo me arrancou lágrimas e, ainda sem ter entendido a razão de tamanha tristeza, ele se lançou aos meus braços muito aflito. É um dos assassinos que o teriam degolado caso não tivesse sob a proteção de Deus, disse-me um dos assistentes. Assassino voraz, tem na consciência o seu carrasco. Veio até aqui para se acusar e faz escorrer as lágrimas pelo sangue que queria derramar? Essas palavras me comoveram, então tranquilizei o infeliz dessa forma. Que o bom Deus te conserve, assim como o conservou a mim mesmo. Será preciso um grande esforço humano em relação a ti, pois me submetes a teu crime. Contudo, espero que te tornes dignos aos olhos de Deus e também aos meus. Não se podia esconder esse traço de clemência, que haveria de acalmar toda a cidade. Dessa forma, o ferro é amolecido pelo fogo. No entanto, encontrei os bens desta igreja, enriquecida pelas liberalidades dos maiores senhores do universo, numa terrível desordem. Não havia nos papéis dos meus predecessores nenhuma declaração daquilo que a ela pertencia. Rendimentos, seus cofres, sua mobília preciosa. Tampouco informação alguma se encontrava nos registros dos administradores temporais da igreja. Alguns me aconselhavam e, em verdade, me pressionavam a confiar seus cuidados a um leigo. Mas dessa forma acreditava estar profanando os bens consagrados ao Senhor. E o que importa em que consistem esses bens, essas rendas? Ora, não se presta conta daquilo que se vai receber, mas apenas daquilo que já foi recebido. Mas os amantes da riqueza não aprovam este princípio, que é adotado apenas por aqueles que a desprezam. O desejo insaciável de enriquecer é um vício abjeto, mesmo quando se trata de bens profanos. Porém, é infinitamente mais criminoso quando se tratam de bens eclesiásticos. Se todos pensassem dessa forma, não veríamos tantos males e tantas feridas na igreja. Minha intenção não é discutir aqui esses assuntos. Falo exclusivamente das pessoas que o santo ministério aproxima dos altares e de Deus. Capítulo 11. Una, Santa, Católica e Apostólica. Nossos inimigos dizem que não haveria mundo suficiente para sequer preencher a antessala das igrejas. O povo, é verdade, tinha sido muito dividido. A boa causa estava, então, bastante frágil, abandonada, caída no desprezo. Mas tudo havia mudado de face. Os templos do Senhor agora nos pertenciam
e estavam ocupados por uma imensa multidão de fiéis, e esses detalhes atraíam toda a minha atenção. Não falarei dos pobres, dos monges, das virgens consagradas a Deus, dos estrangeiros, dos cidadãos, daqueles que tinham se estabelecido entre os prisioneiros, dos salmistas, dos velhos e mais tantos homens e mulheres que se entregaram a tão santas ocupações. Enfim, os mistérios agradáveis aos olhos de Deus quando ocupados dignamente. Os ministérios agradáveis aos olhos de Deus quando ocupados dignamente. Porém, não se pode conter a inveja que tudo envenena, seja publicamente ou em segredo. Minha ascensão forneceu-lhes os primeiros meios para me prejudicar. No entanto, todos os bispos do Oriente, exceto o do Egito, os prelados do continente e das ilhas, depois dos países mais distantes até a segunda Roma, inspirados por não sei qual movimento divino, apressaram-se para juntos fortalecer o trono da verdade. Trata-se do segundo concílio ecumênico reunido em Constantinopla no ano de 381, com um número de 150 bispos, alguns dizem 180, compreendendo aqueles do Egito e da Macedônia, que renderam-se logo após a sua abertura. Foi convocado pelo imperador Teodósio e foi presidido por São Melécio, arcebispo de Antioquia, que morreu pouco antes depois do estabelecimento de São Gregório na sede de Constantinopla. Seu funeral foi celebrado com muito esplendor na presença de todo o concílio. São Gregório de Nissa, então, pronunciou o elogio fúnebre que conhecemos. São Gregório de Nazianzo não queria que lhe desse um sucessor, mas que deixasse Paulino, seu adversário, governar pacificamente durante o pouco tempo que ele teria de vida. Sua opinião, que se tivesse sido seguida teria poupado a igreja de muitos problemas, não foi levada em consideração. E a tristeza influenciou consideravelmente na sua decisão, tomada mais tarde, de deixar a sua igreja de Constantinopla. A este concílio se deve o resultado doutrinal do concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 e definiu o patrimônio comum da fé das igrejas do Oriente e do Ocidente. No seu cânone principal, reafirmou a fé de Nicéia, salientando a consubstancialidade do Espírito Santo, que estava sendo questionada pelos heréticos pneumatômacos. Nota de rodapé. Dentre eles, um homem simples, puro, cujos olhos respiravam a paz, modesto e corajoso, e que trazia no rosto os frutos espirituais de sua alma. Quem não reconhece nessa descrição o ilustre pastor de Antioquia, cujo nome expressava o seu caráter e o seu caráter expressava-se em seu nome? São Melécio, arcebispo de Antioquia. Ele havia sofrido muitas perseguições, sustentado combates célebres pela divindade do Espírito Santo e pela pureza da fé, embora tivesse primeiro perdido a sua glória pelo impulso de uma mão infiel. São Gregório fala do cisma que dividiu sua igreja, partilhando os fiéis em duas comunhões. Notas de rodapé. Então, esta assembleia de prelados me instala no trono episcopal sem escutar minhas súplicas. O concílio começa por declarar nula a ordenação de Máximo. Depois, seguindo o desejo do imperador, estabelece de forma solene São Gregório como bispo de Constantinopla. Nota de rodapé. Mas algo em mim lutava contra a minha resistência. Ouso dizer que era o próprio Deus, pois não dissimularei nada. Estava seguro, afinal, de alguma forma, sabia que tudo o que se deseja intensamente sucederá. Tudo parecia fácil a um espírito vivo e elevado, e ouso dizer, tinha tanta confiança e elevação nas coisas do alto quanto qualquer outro. Senti-me tão confiante, como dizia que se aceite esta eminente dignidade, era porque a consideração dedicada aos cargos eminentes me ajudariam a unir dois grupos tão cruelmente opostos, como um corifeu, mestre de coro, na tragédia e comédia antigas, o qual exercia a função de principal representante do povo e de intermediário entre os corebutas e os personagens principais. Nota de rodapé. Como um corifeu entre dois coros,
levando ambos pelas mãos para que se aproximassem, misturando-os até que se tornasse um só. Mais deplorável e funesta era a divisão, digna de mais lágrimas do que já derramou qualquer dos mais infelizes acontecimentos dos séculos passados e do nosso, sem acentuar a dispersão de Israel causada pelo furor de uma nação deicida. Esses prelados, os pastores do povo, esses distribuidores dos dons celestes do Espírito Santo, que do alto de suas sedes deveriam apenas professar as palavras da salvação, esses anjos que abriam as bocas para constantemente falar da paz, encheram as igrejas de clamor e de desordem. Inflamados, arremessando-se uns contra os outros, acusando, sendo acusados, recrutando aliados, usurpando os lugares ocupados por seus colegas apenas pelo desejo desenfreado de poder e de autoridade, assim eles envergonharam o universo inteiro, como já disse, pela desavença, pela devastação que sequer saberia descrever. O Oriente e o Ocidente são mais divididos pelas querelas que pelas diferenças do lugar e de clima. Se a extremidade os afasta, tem ao menos as fronteiras comuns que os aproximam. Mas os prelados romperam todos os laços que os uniam, mesmo aqueles reforçados pela piedade. O ciúme, essa paixão cega e enganosa, fonte de rivalidade, tem feito nascer entre eles as mais escandalosas discórdias. O que dizer? Não culpa aqui esses prelados famosos cujo direito era contestado. Eu os conhecia para estimar tanto a um quanto o outro. Acuso, sim, seus partidários impetuosos que, longe de apagar o incêndio, procuravam apenas alimentá-lo, e por visões particulares acirrava a discórdia entre dois homens ilustres, trabalhando muito bem para este intento, ou melhor, muito mal pelos seus próprios interesses. Também sentia a influência de tantos males. Esse prelado que venho louvá-lo de forma justa, esse pastor da igreja de Antioquia, morreu então cheio desses anos que o tempo mede, mas que vão se perder na eternidade. Ele repetiu, até o seu último suspiro, tudo o que os seus amigos lhe tinham falado com o propósito de conciliar o espírito e de restaurar a paz. Sua alma bem-aventurada foi elevada à morada dos anjos. O mais magnífico cortejo fúnebre, no meio de lágrimas, de uma prodigiosa afluência de pessoas, conduziu seu corpo fora dos muros de Constantinopla, de onde foi transferido para sua própria igreja, cujo depósito inestimável guarda o mais rico tesouro. Imediatamente colocou-se em deliberação coisas que sequer deveria se propor. Os perversos facciosos queriam que se desse um sucessor a Melécio, em prejuízo daquele que era o seu legítimo sucessor após sua morte. Propostas foram feitas para ambos os lados. Uns respiravam a paz, enquanto outros tendiam apenas a exasperar o mal. Por fim, disse de forma corajosa aquilo que me pareceu mais útil e salutar. Caríssimos, vós vos afastastes do objetivo, tomando desvios sinuosos pelos longos e inúteis discursos que apenas nos levam para longe do único objeto ao qual deveria vos apegar. Vós não pareceis dar atenção a uma só cidade, senão para melhor dividir as outras. Esta é a vossa intenção, e querem apenas que nela eu me engaje. Porém, devo dizer que tenho interesses maiores a todos esses pretendidos. Olhai este vasto globo da terra, regado por um sangue precioso, o sangue de Deus, que se entregou à morte para nos salvar. E a esse sacrifício juntou-se ao de inúmeras outras vítimas que por ele morreram. Presume-se que dois anjos contestam-se um ao outro. No entanto, embora tenha de dizer isso lamentando, os seus rivais não são anjos, e não seria justo que o mundo inteiro fosse perturbado por essa divisão. Quanto mais eminente seja sua natureza, mais estão abaixo dessas miseráveis parcialidades que não os honrariam. Pelo contrário, eles rejeitam. Durante a vida de Melécio,
quando não se tinha decidido se os bispos do Ocidente, irritados da sua promoção, o reconheceriam. Poder-se-ia desculpar esses prelados, que acreditavam estar defendendo os santos cânones da amargura que testemunham contra seus opositores? No entanto, a doçura de Melécio havia acalmado seus adversários. Sem dúvida, condenava-nos apenas porque ainda não os tinha conhecido. Agora que a tempestade cessou e que, pela graça de Deus, a calma desceu sobre a igreja de Antioquia, escutai o que penso e recebei bem os conselhos de um velho. A idade inspira a prudência que a juventude ignora. Os jovens não se submetem de boa vontade a nossos avisos, preferem mais a glória vã do que serem dóceis. Que Paulino fique, então, com a sede que agora possui. Será assim um mal tão grande quanto o nosso luto se prolongar um pouco como outrora? Ele é velho, sua morte colocará um fim a este caso, e ele a deseja. Esta morte que a todos nós é inevitável, e que o fará passar a uma vida melhor, quanto terá de render a seu Criador a alma que recebeu. Neste caso, pelo sufrágio comum de todo o povo, assim como o dos sábios bispos, daremos, inspirados pelo Espírito Santo, um digno pastor a esta igreja, e o único meio de pôr termo ao cisma. Escolher-se-á, se for melhor, um estrangeiro, pois vejo que hoje o Ocidente está a nosso favor. Assim, os habitantes dessa cidade tão grande e tão populosa, fadigados por longas dissessões, irão finalmente se reunir no meio da concórdia e da paz. Já é tempo de pôr fim às agitações. Tenhamos piedade desses que foram tão miseravelmente divididos, daqueles que ainda têm sido ou que virão a ser. Não procuremos ver até onde o cisma pode chegar, permitindo que ele se acenue com o tempo. Tal é a crítica situação na qual nos encontramos. Quem, em verdade, trata-se deste momento ou da conservação de nossos dogmas mais respeitados e sagrados, ou da sua destruição completa nesses lutuosos combates de opiniões? Se ao pintor são atribuídos os defeitos das cores, embora sem fundamento, ou ainda se ao mestre a responsabilidade pelos modos depravados do seu discípulo, com muito mais razão não se atribuirá aos cristãos, sobretudo aos padres, as injúrias feitas à religião? Deixemo-nos vencer um momento para em seguida ganharmos uma grande vitória. Permaneçamos em Deus para salvar o mundo inteiro que perde a fé. A glória nem sempre segue o triunfo. É mais belo perder honoravelmente aquilo que se possui do que conservá-la por vias desonrosas. Esta é a filosofia que Deus nos ensina, aquela que preguei publicamente e com confiança, apesar dos perigos que corri, apesar da maldade dos ímpios. Eis o que tinha para dizer, e tudo partiu da simplicidade do meu coração. Consultei apenas a justiça e considerei apenas a utilidade pública. Se qualquer alma venal, que qualquer um desses homens que, prostituídos, corrompem aqueles que os circundam, os ambicionam vantagem, ou ambicionam vantagem, ouso pensar que eu queria falar às pessoas desonestas, ou trabalhar para o meu próprio interesse, como fizeram tantos outros, enquanto fazem eles mesmos esse vergonhoso comércio. Que se apresente, que apareça. Eu chamo ao julgamento à luz do dia, onde a verdade mostra-se a nós com a morte. Da minha parte, não peço outra graça a não ser a liberdade de deixar minha sede e passar o resto dos meus dias sem glória e sem perigo. Não encontrarei punição no meu deserto. Prefiro viver isolado a estar entre homens que rejeitam meus conselhos e onde já não posso adotar conscientemente as opiniões. Que se aproximem, então, sem demora, aqueles que conhecem a sede de Antioquia. Eles sucederão os bons e os maus bispos. Cabe a vós deliberar. Eu dei minha opinião. Capítulo 12. Lembrai-vos dos meus trabalhos. Logo surgiu uma mistura confusa de diversas vozes que poderia se comparar ao grasnar de certas aves. Uma bagunça de moleques que pessoa alguma, com dignidade e vergonha na cara, lhe teria concedido a palavra.
O que se poderia aproveitar dessa falange tumultuosa, semelhante a um enxame de vespas que, com seu zumbido, lança-se sobre o nosso rosto? Os velhos cederam. Sequer tentaram colocar a juventude no seu devido lugar. Mas conheçais a razão pela qual se serviram. Diziam convir que a vantagem ficara com o lado oriental, pelo fato de Jesus Cristo ter nascido no Oriente. Mas como? O Cristo não encarnou para a redenção de todos os homens, não importando o lugar onde vivam ou tenham nascido? E não se poderia responder a este orgulho oriental que, se o Senhor nasceu no Oriente, foi para ser levado à morte pelos próprios orientais? E que esta morte deu a todos nós a ressurreição e a salvação? Ora, não seria melhor que esses homens soberbos se rendessem aos conselhos de pessoas sábias e melhor instruídas? Pode-se julgar para além de suas presunções e insistências nas outras matérias. Citarei, por exemplo, a fonte tão pura e tão bela de nossa antiga fé, que, sempre ligada à essência indivisível da Santíssima Trindade, parecia ter estabelecido sua escola, a sua cátedra em Nicéia. Essa fonte foi emporcalhada por esses imundos, por esses homens dúbios, que não têm certeza das próprias crenças, que moldam sua fé conforme a vontade dos poderosos e fingem ter bom senso. E como seria bom se tivessem, quando abraçam a opinião contrária. Mas são prelados cortesãos, que mal haviam aprendido os elementos básicos da religião quando foram feitos bispos, mestres ontem, discípulos hoje, iniciando os outros para eles mesmos serem iniciados. Feitos para servir de modelo ao povo, não davam mais que o exemplo de seus próprios vícios, sem nem estar a corar, sem derramar sequer uma lágrima. Ó cúmulo de imprudência e de insensibilidade! Tal é a sua conduta. Diziam que a tudo deveria ceder às circunstâncias, que era preciso adaptar-se às regras como em um jogo, e normalmente por essa via se adquire o que não se tem nem pelo trabalho nem pela riqueza. Com efeito, tivemos de usar a maior complacência, pois tínhamos um leiloeiro na porta do santuário, encarregado de dizer: quem quer que queira entrar aqui é mestre, tendo mudado de crença 2 ou mais vezes. É o comércio da fé. Que ninguém saia daqui sem ganhar alguma coisa. E se o jogo não vos é favorável, nada é mais incerto do que o jogo, usai da destreza ou correi para outro lugar, pois ainda não aprendestes a professar apenas uma doutrina e uma só fé. Conheceis mais de um caminho e o que se produzirá dessa mistura? Uma enorme estátua que se apresenta em sonhos, composta de ouro, prata, bronze, ferro e metade de barro. Mas uma só pedra basta para reduzi-las a migalhas. Conferir Daniel 2. Assim, os moabitas e os amonitas podem hoje entrar no templo, cuja entrada outrora lhe fora proibida. Na sua indignação contra tantas pessoas perversas que invadiam o episcopado, São Gregório, no outro pequeno poema, conclama ironicamente os homens mais vis e corrompidos. Vinde todos vós, homens afogados no vício, escória do gênero humano, glutões, poço de gordura, infames, arrogantes, bêbados, vagabundos, pérfidos, bufões, efeminados, insolentes, prontos ao perjúrio, sanguessugas do povo, que alongais suas terríveis mãos aos bens dos outros, invejosos, sem fé, aduladores, desenvergonhados dos poderosos, mas leões ferozes para com os humildes. Vós, enfim, que nada conheceis das coisas divinas, que se entregam aos piores vícios, mas dissimulais vossas perversidades no esplendor do Espírito Santo. Vinde com confiança, pois o trono episcopal está aberto a todos vós.
carta Carm LXX1, excerto retirado do livro Viens et Saint Grégoire Nazianze. Nota de rodapé. Mas se me disserdes, não aprovavas o que então se fazia? Ora, quem presidia essa assembleia? Não ignoro. E é muito doloroso recordar coisas que me fizeram corar. Todos queriam ter a principal autoridade, mas ninguém a tinha. A anarquia reina onde a multidão governa. Como vimos anteriormente, era o próprio São Gregório que presidia o concílio. Nota de rodapé. Felizmente, uma séria doença me reteve em casa. Neste estado, via apenas abreviar-se a minha função e, consequentemente, o fim de todos os meus males. O que quer que se tenha feito naquela assembleia tinha, se quiséssemos, força de lei. Alguns aceitavam, mas a contragosto e como que forçados. A ignorância pode lhes servir de desculpa, pois haviam sido enganados pela exposição de falsos dogmas, isto é, foram seduzidos pelas magníficas apologias do erro, que impediam a difusão da verdadeira fé. E o sentimento dos impostores era bem diferente dos seus discursos. Eu mesmo admito que comunguei com essas almas venais, quando se misturaram perfumes requintados com a água infectada de um lamaçal. Infelizmente, o mal se propaga com mais rapidez do que o bem. Uns imputavam novas opiniões aos outros. Estes reprovavam aqueles por suas nebulosas conjecturas. Como o patriarca Abraão e Locke tomaram caminhos opostos para evitar as discórdias. Gênesis 3. Recordava-me dos discursos dos meus melhores amigos para tentar me convencer. Eles me ofereceram as primeiras honras e pediam apenas um péssimo retorno. Miserável Gregório! Que amigos e quais pedidos! Ai de mim, o que se me atreviam propor? Ai de mim, o que se me atreviam propor? Juntar-me a eles, ou seja, tomar parte em todo o mal que praticavam? Ora, quem poderia crer que eu sacrificaria todos os interesses de Deus e de seu Filho? As águas retornarão à sua fonte e a chama, ao invés de elevar-se no ar, precipitará na terra antes que eu arrisque voluntariamente minha salvação. Então comecei a me retirar das assembleias, até mesmo mudei de casa. Abandonei o mar tempestuoso. Nos lugares em que ocorriam aquelas conferências, só havia barulho, injúrias e complôs. Algumas pessoas, no entanto, que por mim tinham algum afeto, sobretudo entre o povo, vinham até mim desesperadas. Pareciam chorar como se eu já estivesse morto. Ó ternura, ó lágrimas! Qual alma não teria ficado tocada? Diziam-me chorando. Tu nos abandonastes, somos a tua colheita, outrora tão pequena e hoje tão abundante. O que será desses numerosos recém-convertidos que estão às portas da igreja? Eles merecem que lhes sejam abertas? E o que será também de tantos outros que já foram por ti admitidos e que se esforçam para atrair outros mais? Quem se encarregará do cuidado de todas essas almas? Quem alimentará esses jovens rebanhos? Melhor que se honrem os trabalhos que lhe foram confiados. Dá a Deus o que ainda resta da tua vida. Que o templo onde presides seja o teu sepulcro. Meu coração estava dilacerado, mas mantive-me inflexível. O próprio Senhor afastou-me o quanto antes dos embaraços. Os bispos do Egito e da Macedônia, que se tinham como possíveis contribuintes para a paz, chegaram de repente.
Esses rígidos ministros da lei sacras e dos mistérios trouxeram com eles e contra mim todos os pré-julgamentos do Ocidente. A prelazia oriental a eles se opunha com a mesma arrogância, tal como se vê nas florestas. Se me permitem essa comparação, eram como javalis selvagens que afiam os dentes e reviram os olhos inflamados, preparando-se para o combate. Discutiram-se avidamente diversas questões, e não se teve a moderação como regra da disputa. Então, em seguida, voltaram-se para mim. Opuseram-se-me antigas leis às quais, não estando mais em vigor há muito tempo, não me poderiam submeter. Não é que eles assim agissem por aversão a mim, tampouco pelo único desejo de colocar outro em meu lugar, mas por ódio daqueles que me tinham elevado. Eles mesmos me disseram isso em conversas reservadas. Acrescentaram que o orgulho daqueles homens era insuportável, como havia experimentado anteriormente, e que experimentavam ainda mais naquelas circunstâncias. No entanto, nem as penas do espírito, nem mesmo os sofrimentos do corpo jamais mudariam os meus sentimentos. Tal como um corcel cativo que bate as patas soltando graves relinchos que aspiram liberdade, já não podiam dissimular minha vívida impaciência. Meus olhares, minhas queixas, meus discursos, tudo anunciava o desejo de romper minhas rédeas e voltar a viver na solidão. E a oportunidade me era dada pela inclinação que percebia naqueles espíritos, os ambiciosos, os homens ávidos por honras e dignidades vãs jamais teriam estima por mim, e jamais estimariam a verdade. Então, vendo a circunstância favorável, rompi minhas amarras com a alegria, e entrei na assembleia falando nesses termos: prelados que Deus aqui reuniu para pronunciar decretos que a ele sejam agradáveis. Não vos ocupareis daquilo que me preocupa. Não vos ocuparei daquilo que me preocupa, após ter decidido sobre coisas mais essenciais. A decisão do meu destino tem pouca importância para a maioria dos bispos aqui reunidos. Ele vai mais alto vossos pensamentos. E é preciso união. Enfim, uni-vos. Há quanto tempo nossas divisões vêm sendo motivo de chacota do público? Diga-se também de toda a vossa ciência e arte de combater. Abraçai-vos uns aos outros, reconciliai-vos sinceramente. Eu serei Jonas, entregar-me-ei para salvar a embarcação, ainda que não tenha causado a tempestade. Lançai-me no mar e procurai a hospitalidade do ventre da baleia. Que este seja o começo de vossa reunião, depois decidi o que virá a seguir. Que isto seja como o poço de Isaac. Consta no texto que esse lugar seja chamado lugar de entendimento, em alusão ao último poço cavado por Isaac na Palestina, por ele nomeado Espaço Livres, Rehobote, pois fez para cessar as disputas com os pastores de Gerara, que procuravam se servir dos primeiros poços de Isaac, Isaac havia mandado cavar. Nota de rodapé. A mim será uma glória se a união perseverar entre vós, mas uma desonra se somente contra mim tal união se sustentar. A lei que vos recomendo é a de combater pelas leis. Se tiverdes animados nesse espírito, nada vos será difícil. Fui instalado contra a minha vontade desta sede, e a deixo por livre vontade. A fraqueza do meu corpo me aconselha: devo pagar apenas uma vez o tributo da morte, e é Deus quem sabe a hora. Ó Trindade Santíssima, somente a vossa causa me interessa. Aqueles lábios outrora sábios, ou no mínimo livres e zelosos, ousará defender-vos? Adeus, colegas. Lembrai-vos ao menos dos meus trabalhos.
Aqui fica claro que São Gregório deixou o concílio, embora tenha arrumado subterfúgio para justificar sua saída. A saber, acusaram alguma irregularidade de sua instalação como bispo na sede de Constantinopla. Nota de rodapé. Assim foi o meu discurso, que causou grande constrangimento. Deixei a assembleia com um estranho sentimento de satisfação misturado à tristeza. A ideia de poder repousar após tanto cansaço encheu-me de uma doce alegria, mas o destino do meu povo me preocupava. O que aconteceria? E qual pai pode se separar dos seus filhos sem algum arrependimento? Tal era a minha situação. Deus o sabe, e esses prelados também estão bem conscientes disso. Caso seja sincero o que eles próprios me disseram. Se suas palavras não são dissimulações, tais quais as armadilhas do mar que fazem perder as embarcações. Muitos não tinham medo de dizer publicamente, mas devo calar-me, já que de nada adiantaria perder meu tempo vasculhando corações tortuosos. Sempre prezei pela simplicidade, e é com ela que se alcança a salvação, e somente isso me importa. Mas algo bastante conhecido, embora talvez gostasse de ignorar, foi que a minha demissão fora recebida com o mais pronto e unânime consentimento. No texto em grego toma-se um sentido irônico, como se estivesse: deram-me a honra de aceitar. Nota de rodapé. Aí está a forma como a pátria recompensa. Aí está a forma como a pátria recompensa os seus amados cidadãos. O que então viram-me fazer perante ao imperador? Suplicar-lhe pôr-me aos seus pés, beijar suas mãos? Ou humilhar-me, solicitando o crédito dos meus amigos, a proteção do cortesão, usar de alguma poderosa influência para me estabelecer numa outra eminente sede? Assim comportaram-se os homens desprezíveis. Assim comportam-se os homens desprezíveis. Fui ao campo encontrar-me com o imperador, e, na presença de diversas pessoas que o acompanhavam, disse-lhes: Senhor, venho por minha vez pedir um favor que espero de um soberano cuja liberalidade é tão grande quanto o poder. Não é nem ouro, nem pedras preciosas, tampouco ricos tecidos para cobrir a mesa sagrada, e ainda menos favores governamentais para os meus próximos. Também não venho com o intuito de vos fazer bajulações. Esses são objetos de ambição dos insignificantes, e creio merecer algo maior. Concedei-me, e é o único favor que peço, a consolação de ceder ao desejo. Tenho satisfação em render homenagens à autoridade, mas de longe. Tornei-me odioso a todos, e mesmo aos meus amigos, porque devo respeito apenas a Deus. Então, fazei com que eles cheguem a um acordo, que abaixem as armas a menos em consideração ao imperador, já que não o fazem por temor a Deus e suas vinganças. Que seja erguido um troféu obtido sem sangue, como fizeram com a audácia dos bárbaros. O imperador Teodósio já havia vencido e negociado a paz com os godos. Nota de rodapé. Dai a liberdade a um velho que, para servir ao universo, envelheceu, ainda mais do que pelos anos, sob o peso de seus trabalhos. Além disso, não é segredo que fui colocado nesta sede contra a minha vontade. O imperador louvou publicamente o meu discurso. Seus cortesãos aplaudiram-no e obtive minha dispensa. O imperador ainda lamentou-se, mas acabou por concordar. O que me restava fazer para impedir naquela guerra? O que poderia fazer para acalmar os espíritos, trazer-lhe a paciência e a moderação? Impedi-los de, por amor a mim e ódio aos ímpios, chegar aos extremos? Lisonjeei, tive afeto e até dediquei louvores a pessoas que não mereciam. Consolei o clero, o povo, os velhos e os novos fiéis, além das crianças que lamentavam um pai.
Enfim, os prelados afligidos por esses acontecimentos. Com efeito, uma vez que a decisão de me retirar foi tomada, muitos deixaram a assembleia tampando seus ouvidos, como se tivesse ouvido um trovão. Decepcionaram-se e recusaram-se a testemunhar a elevação de um outro ao trono de onde eu descia. Epílogo. Já é hora de terminar. Eis um cadáver ambulante. Eis esse homem ao mesmo tempo vencedor e vencido, que, em vez de uma dignidade passageira e vãs ostentações, possui o próprio Deus e os verdadeiros amigos de Deus. Insultai-me, que triunfeis com insolência e alegria, ó sábios dos séculos. Que nas vossas assembleias, nos vossos banquetes, nas vossas funções sagradas, os meus infortúnios sejam o objeto de vossos cantos. Imitai o animal soberbo, o galo, que celebra seu próprio triunfo. Que o ar altivo de vossas faces, que os vossos gestos desordenados anunciem a alegria aos que aderem aos excessos. Apenas um cedeu voluntariamente à vitória, e todos vós vos tendes por vencedores. Se deixei meu lugar por minha vontade, atreveríeis vós gabar de ter me forçado a renunciar? Se minha renúncia foi forçada, vós mesmos condenais vossas ações. Ontem elevaste-me ao trono, hoje me persegues. Onde poderia me refugiar abandonando esses lugares? Na sociedade dos anjos. Lá não mais temerei o ódio, não tereis mais necessidade de obséquios. Lá viverei apenas para Deus. Palavras vazias da multidão, palavras mais leves do que os ventos. Percam-se com elas no ar, não terei mais de ouvi-las. Estou cansado, satisfeito de censuras e louvores. Procuro um deserto impenetrável para os ímpios, um asilo onde meu espírito se ocupe apenas do meu bom Deus, e onde a esperança do céu seja o alimento da minha velhice. O que dareis às igrejas? Lágrimas. E ao que me reduziu a providência, após ter agitado minha vida com tantas vicissitudes? Onde terminará, Altíssimo, minha miserável vida? Ah, espero ser digno de ser ouvido nos vossos tabernáculos eternos, onde verei toda a vossa glória na luminosidade das três pessoas que são o único Deus. Lá contemplarei face a face a majestade divina que nossos olhos mortais, aqui de baixo, são capazes de ver apenas pelas sombras.